Querido irmão em Cristo, aleluia, shalom, que Deus abençoe. Nós viemos mais uma vez para transmitir ao povo de Deus a mensagem proféticas, nós podemos dizer, e essa mensagem que Deus tinha preparado para nós, que no último tempo a Bíblia será revelada. Porque se vocês verificar no livro de Daniel, nós vamos procurar a nossa Bíblia para vermos o que Deus falou no seu servo Daniel. Vamos lá ver o que a Bíblia nos fala. Estamos no livro de Daniel, no capítulo 12, no capítulo 12, 5, versículo 4. Olha só o que a Bíblia diz. Tu, porém, Daniel, será as palavras e sela o livro. Até o fim do tempo, muitos correrão de uma parte para outra, e a ciência se multiplicará. Assim é que Daniel tinha, no seu tempo, selou o livro. Quer dizer, nesse livro que Daniel escreveu, havia muitas coisas que Daniel não deveria explicar. Só que mesmo que ele explicasse esses mistérios, naquele tempo ninguém poderia entendê-lo. E por isso a Bíblia nos diz: tu, porém, Daniel, sela as palavras e sela o livro. Como Deus mandou selar o livro, então no tempo do fim, ele tem que mandar também os homens de Deus que vão explicar esse mistério. É por isso, quando eu prego a palavra, não me esconde, falo que estou a pregar a profecia profética do tempo do fim, porque é assim que diz a Bíblia. Se nós subirmos no versículo 9, versículo 9, a Bíblia diz: ele respondeu, vai-te, Daniel, porque essas palavras estão seladas até no tempo do fim. Porque essas palavras não podem ser explicadas ou não podem ser reveladas até quando vamos chegar no tempo do fim. É a igreja do tempo do fim que terá capacidade de entender o que está escrito aqui. No versículo 10, muitos se purificarão, embraguecerão e serão acrescentados, mas os ímpios procederão impiamente, e nenhum deles entenderá, mas os sábios entenderão. Esse mistério podemos pregar em toda parte do mundo. Tem que ser somente escolhido de Deus para entender isso. É por isso há outras pessoas que estão a ouvir, mas no seu coração permanecem ainda as dúvidas, não acreditam. Eles falam que não, essas coisas não são verdadeiras, mas não. Todos os servos de Deus, mesmo os profetas no Antigo Testamento, se pegamos o exemplo de Isaías, ele profetizou o que João Batista vem confirmar. É assim a palavra de Deus. E está escrito também no livro de Ezequiel, vamos lá ver. Ezequiel capítulo 33, o que a Bíblia diz? Fala sobre o sentinela. E eu sou o sentinela. O sentinela, o trabalho dele é de anunciar, é de prevenir, falar algo que as pessoas não têm conhecimento. A Bíblia fala de trompeta aqui. Estou no versículo
6. Ou vou subir no versículo 7. E quanto a ti, pois o Filho do Homem, eu te constituo por ataleia sobre a casa de Israel. Portanto, ouve da minha boca a palavra e da minha parte dali aviso. Se eu disser ao ímpio, o ímpio certamente morrerá, e tu não falar para dissuadir o ímpio no seu caminho, morrerá este ímpio na sua iniquidade, mas o seu sangue eu o requererei da tua mão. Todavia, se advertires os ímpios dos seus caminhos, para que eles se convertam, e ele não se converter do seu caminho, porém ele na sua iniquidade, ele morrerá. Morrerá ele na sua iniquidade, tu, porém, terás livrado a tua alma. Essa é também uma responsabilidade. Uma vez que nós temos conhecimento de algo que vai acontecer, então se nós não falamos nas pessoas que são concernadas, é que, olha, ficam atentos, isso é que vai acontecer, então nós podemos ser julgados porque nós não avisamos o povo de Deus naquele assunto que estava a acontecer. O que eu queria falar? Eu queria falar hoje sobre, aqui eu ouvi um ministro do interior francês falou que aqui a 15 anos a moeda vai desaparecer. Nós não vamos utilizar mais essa moeda. Então o que vai acontecer? As pessoas pensam que as cartas de visas é que vai determinar o dinheiro. Não. Isso quer dizer que estamos entrando num processo de marca da besta. Porque ainda já estamos no novo ordem mundial. E agora, o que eles querem fazer? Quero eliminar o dinheiro líquido para meter no lugar o que? A marca da besta. E assim, se nós verificarmos nas escrituras no livro de Apocalipse, no capítulo 13, no versículo 15 e 16, vamos ver o que o João tinha visto quando o Senhor lhe revelou o que vai acontecer no tempo do fim. Vou ir lá para ver esse versículo e vocês acompanhem a leitura. Aqui no versículo 16 a Bíblia diz: E fez que todos os pequenos e os grandes, ricos, pobres, livres, escravos, lhe fosse posto um sinal na mão direita ou na fronte, para que ninguém pudesse comprar ou vender, senão aquele que tivesse um sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é um número de um homem, e o seu número 666. Agora verificamos. Quem é que ordenou o novo pacto mundial? Foi o Papa. Talvez no dia 15 de outubro de 2020. Agora, a mulher. A Bíblia diz no capítulo, se nós descemos aqui no versículo 1, vamos ver. Eu ouvi subir no mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres 10 diademas, e sobre as suas cabeças nome de blasfema. Vou sair ainda aqui.
vou mostrar o que vai acontecer ou o que está acontecendo. Estou no capítulo 17. A Bíblia diz: vendo os 7 anjos que tinham as 7 taças, falou comigo, dizendo: vem, mostrarei-te a condenação da grande prostituta que está sentada sobre muitas águas. Aqui a Bíblia fala da prostituta, não é virgem, como Jesus explicou no livro de Mateus. No versículo 2, com a qual se prostituíram os reis da terra. Sublinha muito bem, os reis da terra. E os que habitam sobre a terra se embriagaram com o vinho da sua prostituição. É uma mulher. Então, ele me levou em espírito a um deserto e vi uma mulher montada numa besta cor de escarlata, que estava cheio de nome de blasfêmia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres. Está a ver? É o mesmo, ou a mesma besta no capítulo 13, é a mesma besta no capítulo 17, é a mesma besta no Daniel 7. Mas quando se fala de uma mulher, fala-se mistério da igreja. Porque a igreja é semelhante de uma mulher. Efésios capítulo 5, começar no versículo 22, lê todo o capítulo. E agora, nós vimos que essa mulher, ela habita numa cidade de 7 colinas, 7 montanhas. É a única cidade no mundo onde existe uma igreja que tem 7 montanhas nas redor ou ao redor. Essas 7 cabeças, da outra parte, significa também 7 países mais industrializados. E 10 chifres são os 10 países dos blocos comunistas que entraram em 2004. E agora, por que nós devemos segurar essa pregação da besta, essa pregação do tempo do fim? Porque já eles estão a contar os anos. Disseram que aqui há 15 anos, mas eu não estou a acreditar. Poderia ser mais antes que previsto. Então, o que está a tardar esses problemas, esses assuntos, são a guerra que está passando na Ucrânia. É por isso esse governo mundial ainda não começou a fazer o seu trabalho. E também a igreja do Salomão, que está a ser construída em Israel, está também no bom caminho. Ele, naquele dia da sua inauguração, ele vai ir lá dizer que eu sou o Cristo. Aliás, no chapéu dele, que está escrito Vicário Filho Dei, a significação desse nome Vicário Filho Dei é o substituído de Cristo. Então, o mesmo nome já é uma blasfêmia. É por isso, nós que recebemos o Espírito de Jesus, Espírito da revelação, pregamos esses mistérios. Agora, quando o dinheiro líquido vai desaparecer, e nós seremos muito bem controlados, porque não pode fazer comércio sem que ele saiba o que você está fazendo. Mas o que é que ele está a meter como razão de suspeição desse dinheiro? Eles disseram que há problema dos vendedores das drogas, há outros problemas, outros ricos que
a inflação que foge com dinheiro em outros países, não sei se como que se fala, e a inflação tiram dinheiro do outro país para ir com ele em outro país, problema das dinheiro não são declarados, é por isso eles querem meter isso. Mas não todas as pessoas que fazem assim. Mas por que vocês vão obrigar a meter isso nos corpos das pessoas? Por quê? Você pode levar a cartão, não o teu cartão, e ir fazer as compras, mas naquele momento ninguém poderia, se o cartão está colado no teu corpo, ninguém poderia nem falsificá-lo. Então, essa é a ideia dos mundialistas. Essa é a ideia do anticristo. Essa é a ideia de besta. Mas nós sabemos também, talvez, estamos sendo acompanhados nos políticos. Agora, irmão, o João, ele viu essas coisas no ano 100, quando foi preso no Império Romano, transportado na ilha de Patmos, na Grécia. Ele viu essas coisas. Deus, Senhor Jesus Cristo, disse-lhe: escreve isso, envia-o nas 7 igrejas. São as igrejas simbólicas. Outro dia vamos falar sobre o mistério das 7 igrejas. Então é assim que estamos a entrar num tempo que será tempo difícil. Mas o que está a esconder? O que está a esconder esse tempo? Qual é o mistério desse tempo? Esse tempo, isso mostra que o nosso Senhor Jesus Cristo está a voltar na igreja. O arrebatamento da igreja será mais pronto, mais... o que direis? Como que eu vou falar? O arrebatamento da igreja está muito próximo dos cristãos que estão preparados. Mas o que vão ficar no arrebatamento, o lugar mais seguro antes da vossa morte, a morte física ou a morte clínica, e o lugar mais próximo é de refugiar nas vossas lavras. É ali que será o lugar mais seguro. Porque vocês serão perseguidos. Um dia eu vou falar isso, mas agora não tem muito tempo para falar. Mas vamos lá ver mais ou menos, talvez vou ficar aí, vou terminar aí. Vocês vão ser perseguidos, vamos ver onde é que está escrito. Depois do arrebatamento da igreja, os que vão ficar vão ser perseguidos, porque naquele momento o Satanás vai abandonar o lugar onde que ele está hoje. Se nós verificarmos na carta do Isaías, ele subiu, está no céu. Ele está se considerado como Deus. Vou dar os versículos depois. Mas a Bíblia diz: eles serão... Vou ver para falar exatamente como a Bíblia diz. Vamos lá ver. Tenha paciência. Está escrito aqui no versículo 8, capítulo 14. Vou ler. Ou vou começar no versículo 7. Toda a terra descansa, sossegada, rompe em brado de jubilo. Até as faz se alegram sobre ti, e o cedro do Líbano, dizendo: desde que tu caíste, ninguém sobe contra nós para nos cortar. O Senhor desde profundo se turbou para ti, para sair ao teu encontro da tua vinda. Eles despertaram por ti os mortos de todos os que eram príncipes da terra, e fez levantar dos seus tronos todos os que eram rei das nações.
Todos responderão e te dirão: tu também estás fraco como nós, e tornaste semelhante a nós. Está roubado até Soel, a tua pomba, são dos teus alaudes, bichinhos debaixo de ti entenderam os bichinhos de cobra. Estou a procurar onde está escrito, ele falou, ele vai subir, ele será como o Altíssimo. Vou procurar esse versículo. Sim, devemos ter a paciência. Como caíste no céu, estou no versículo 12, no mesmo capítulo. Como caíste no céu, estrela de manhã, filha da alva, como fosse lançado por terra, tu que prostrava as nações. E tu dizia no teu coração: eu subirei ao céu, em cima das estrelas de Deus, e já terei o meu trono e no monte das congregações. Me assentarei nas extremidades do norte. Subirei em cima da altura das nuvens e serei semelhante do Altíssimo. Esse é o que o Satanás determinou de fazer. Agora, conforme ele está ali naquele lugar, a Escritura vai ser cumprida, o que fala vai ser lançado na terra. Eu acho que esse eu vou continuar a ver aqui, eu vou encontrá-lo. A Bíblia diz, talvez no versículo 17, que punha o mundo como deserto, assolava as suas cidades, que o seu cativo não deixaram ir solto para suas casas. A Bíblia disse, talvez no versículo 15, contudo levados será o Seol mais profundo do abismo. Satanás vai ser lançado no abismo. O abismo é o lugar onde que o espírito daquelas pessoas que rebelaram contra a palavra de Deus, contra Jesus Cristo, onde que estão a ser amarrados nas prisões. Embora que os cristãos que estavam aí naquelas prisões, o Senhor lhes soltou naquele lugar. Mas, sim, há outros que continuam a pecar até hoje, estão a ser lançados naquele lugar. De outros termos, chamam o mundo dos mortos. Então, esses cristãos que abandonam a palavra, que não são atentos naquilo que está a ser pregado, o seu lugar será no abismo. Mas, sobre o que nós estamos a dizer, depois do arrebatamento da igreja, os cristãos que não vão participar por causa da fraqueza do seu corpo, por causa dos pecados cometeram sem razão, então esses cristãos não partirão no arrebatamento e passarão nas tribulações. Mas se vocês verem na carta do Apocalipse capítulo 12, essa criança, essa mulher que estava grávida, é a igreja do Novo Testamento. E o filho homem é os bons cristãos que receberam a palavra de Deus com alegria, com a força. Então, quando vai haver o arrebatamento, é esse filho mal, esse filho, é ele que vai ser levado. Vou ver onde que está escrito. No versículo 5. E deu à luz um filho, um varão, que há de reger todas as nações com a vara do ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus, para o seu trono. Aqui vimos o arrebatamento da igreja. Da outra maneira, chamamos a esposa de Jesus. Mas o que deu à luz, a mulher ficou. Por quê? Porque são aqueles cristãos que não consideram a palavra de Deus, não respeitam as palavras de Deus. São esses que vão ficar. E a mulher fugiu no deserto. Primeira parte, ele vai fugir no deserto por quê? Porque ali
vai haver os 2 profetas que vão começar a pregar. No capítulo 11, no versículo 2 a 3, tem no fim. E depois, o que Satanás vai fazer? Antes dessa mulher, esse filho subir, vai haver a guerra naquele lugar, no versículo 9. É que o anjo Micael vai combater com o diabo para lhe deitar aqui na terra ainda. Então, quando ele vai ser deitado na terra, está escrito aqui, foi precipitado o grande dragão, antiga serpente, que se chama Diabo Satanás, que engana todo mundo, foi precipitado na terra e os seus anjos foram precipitados com ele. Então ouvi uma grande voz no céu que dizia: agora chegada a salvação e o poder e o reino do nosso Deus e autoridade do seu Cristo, porque já foi lançado fora o acusador dos nossos irmãos, o que diante do nosso Deus os acusava dia e noite. Agora, os que venceram, olha, escuta o que a Bíblia diz. Eles venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amava a sua vida até a morte. O bom cristão é aquele que nega a sua própria vida. Bom, se você continuar a ler, você vai ver que a mulher depois foi perseguida, fugiu a Israel. Os bons cristãos, embora que ficaram somente em Israel, onde que vão escutar a palavra de Deus, a palavra que dá vida, para que ele receba o Espírito Santo. E depois, todos esses amigos de Jesus serão perseguidos em toda parte do mundo, porque o Satanás vai descer com grande ira. Vejamos o que está escrito aqui. A mulher fugiu no deserto, onde havia lugar para ser alimentado metade do tempo, fora da vista do serpente. No versículo 14. E serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como rio, para fazer que ele fosse arrebatada pelo corrente. A água, quer dizer, os falsos ensinamentos. A terra, porém, caiu a mulher. A terra, porém, cudiu a mulher, e a terra abriu a boca, entragou o rio que dragão lançara da sua boca. E no versículo 17, e dragão irou-se contra a mulher e foi fazer a guerra ao demais filho de Deus, os que guardam o mandamento de Deus e mentem o testemunho de Jesus. E dragão parou sobre a areia do mar. Quer dizer, os bons cristãos serão perseguidos. E vocês devem ter muita atenção mesmo, conforme vocês estão a ver essas coisas. Estão a parecer como uma brincadeira, mas será uma realidade, porque isso tudo já está preparado, tem na sua comissão de Bélgica. Já estão a preparar esses chips que vão meter nos corpos das pessoas, e vai estar a ser preparado também tecnologicamente. Tudo isso que vai acontecer, você não vai ter mais dinheiro assim. Seria para comprar algo, deve utilizar a marca que vai ser no teu corpo. E também, se você cometeu algo, basta somente de entrar na comunicação do teu número e vão localizando onde que você está escondido. Então ninguém poderia mais fugir, todo mundo vai ser controlado, e a polícia não vai estar em todo sítio, somente é o próprio teu número que vai te acusar onde que vai acontecer, que vai fugir. Então, se eles querem te matar também, naquele mesmo o produto que vai estar no teu corpo, poderiam te eliminar facilmente. Então, são essas coisas que nós estamos a pregar, são as coisas do fim, e eu agradeço ao Senhor que me deu esse conhecimento para falar no povo de Deus. Também, talvez, não nos falta também muito tempo. E que Deus vos abençoe. Embora que eu fiz essa pregação mais rápido,
Então, talvez a outra explicação que poderia chegar nos próximos dias, vou ter muito tempo bem calmo para explicar ao povo de Deus. Hoje dizemos que Deus abençoa. Sou o vosso amado servo de Deus, Mvula Filipe.